Acompanhamos atentamente trechos do que disse Ronaldo, CEO, dono da CEO do Cruzeiro. E ele falou alguns assuntos que, inclusive, geraram a participação do internauta através do chat da Itatiaia. E me chamou a atenção aqui a opinião do Fernando Lauria, ou Lauria, me perdoe. Ele está dizendo o seguinte: falar que recebeu herança maldita significa que ele e seu staff não estudaram a situação do clube. Assim, eles estudaram e é uma herança maldita mesmo, ele sabe. Mas ele entrou sabendo que era uma herança maldita. Ele só está lembrando, reforçando como ele pegou o Cruzeiro. E o torcedor do Cruzeiro sabe disso. Assim, Romano, quando o Ronaldo fala que quem cobra reforços não entende de futebol, eu discordo. Quem acha que não precisa de reforço é que não entende de futebol. O Cruzeiro precisa reforçar. Talvez a pedida por reforços com mais qualidade, mais caros, aí a pessoa não entenda da realidade do clube. Não entenda da gestão atual do Cruzeiro. Aí sim eu concordo com ele. Talvez ele tenha usado a palavra errada. O Cruzeiro não tem dinheiro. Já tive até algumas discussões aqui. O Cruzeiro tem que contratar melhor, jogadores mais para chegar e vestir a camisa. Com que dinheiro? Eu brinquei aqui outro dia. O Ronaldo põe a mão no bolso e ele acha o quê? Nada. Ele acha algodão. Muita gente acha que é escorpião, mas não é. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente cobra sempre. Como que o Ronaldo vai trazer reforços caros se ele não tem dinheiro? O Cruzeiro entrou nessa justamente porque fazia isso. O Cruzeiro contratava jogadores caros sem ter dinheiro e depois não pagava lá na frente. Se o Ronaldo contratar um cara que ele não tem dinheiro para contratar hoje, quem vai ficar devendo é ele, o Ronaldo. Quem vai ter que pagar a conta é ele, o Ronaldo. Ele não vai fazer isso. Agora, o Cruzeiro, a gente precisa cobrar o seguinte: o Cruzeiro se reforçar com mais qualidade, ser mais criativo nos reforços. Não trazer por trazer. Jogadores que chegam aqui, jogam 2, 3 e são encostados. Ano passado isso aconteceu muito. O Cruzeiro foi ao mercado, contratava jogador, o cara jogava 1, 2, 3 jogos e não voltava mais. Vagninho foi um deles, né? O Chay foi outro. Pablo São vários Siles. exemplos. O Siles, gasolina, vários, são vários exemplos. E você fazer isso... O jogando... Lincoln, centroavante. O Lincoln, você fazendo isso, jogando uma Série A, que você vai ter que gastar um pouco mais, vai te custar mais caro. Você manter um elenco com 25, 30, sendo que tem 6, 7 encostados, vai te custar muito mais caro. Então o Cruzeiro precisa ser mais assertivo, mais criativo. Exemplos não faltam de equipes com folha salarial baixas e com bons elencos. Um exemplo está aqui do lado do Cruzeiro, que é o América, que a gente sabe que não tem dinheiro, não dá passo maior que a perna, não faz dívida, não contrata jogador que não pode, mas consegue reforçar bem, trazer jogadores que se encaixam na ideia de jogo do treinador e tá aí para provar. Há 3 anos numa Série A, já jogou Copa Libertadores, já foi semifinalista de Copa do Brasil, com uma folha muito baixa. Então o Cruzeiro, a gente cobra que o Cruzeiro seja melhor, mais assertivo nas suas contratações. Agora, dizer que o Cruzeiro precisa de reforço nesse momento é não entender de futebol, eu penso o contrário. Tá claro, tá nítido, tá escancarado que para jogar uma Série A, o Cruzeiro vai precisar qualificar sim o seu time. Precisa ser com um jogador caríssimo, renomado? Não. Mas precisa ser com jogadores que se encaixem melhor, principalmente na ideia de jogo do treinador, que nesse momento muitos jogadores não estão conseguindo se encaixar. Ô Alexandre, você fez uma pergunta para o Pansieri quando ele estava no noticiário, em que justamente sobre o Ronaldo reclamando que a imprensa, ou parte da imprensa, está cobrando reforço, e você falava assim, o Richard está em Belo Horizonte, né? E o Marlon chegando. Você destacou o contrassenso, né? Isso. Ele está contratando, né? Então, e eu imagino que eles estejam trazendo reforços, né? Imagino que o Cruzeiro encare o Richard como reforço, o Marlon como reforço. Ô, Romano, a situação do Cruzeiro nesse 2023, ela é muito interessante e quem acompanha a gente, você vai se recordar, lá no início, né? Quando estava acontecendo a janela de contratações, e ela é muito forte ali, dezembro, janeiro, eu me surpreendi com os jogadores que o Cruzeiro começou trazendo. Tá? Eu não imaginei que o Cruzeiro fosse ter 3 milhões de euros para pagar no Wesley do Palmeiras, que era reserva do Palmeiras, mas é um cara que nas 2 últimas temporadas disputou 50 jogos pelo Palmeiras, em 2021 e 2022. Foi entrando em alguns deles, mas ok. Mas o cara participou de 50 partidas do Palmeiras em 2021 e 2022. Não imaginei que fosse trazer o Ramiro, não imaginei que fosse o Matheus Vital, o Nicão, o próprio Gilberto. Ok.
Nicão no São Paulo não conseguiu acontecer, mas ano retrasado no Atlético do Paraná ele foi um dos destaques do time, que fez uma belíssima temporada. O Vital e o Ramiro foram muito usados na final da Copa do Brasil, pelo Corinthians contra o Flamengo, no final de temporada. O Gilberto é um centroavante de um nível muito bom. Muito bom. O Gilberto seria titular em vários outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Wesley é um cara que era cobiçado por outros clubes. Então, são jogadores, assim, de um nível até acima do que eu imaginava que o Cruzeiro ia conseguir ter. Só que o que eu vejo como problema, tá, é que esse nível de jogador, que a gente pode chamar jogador Série A, parou do meio para frente. A defesa do Cruzeiro, o nível de contratações foi muito abaixo disso. E de jogadores de um potencial técnico menor e que ainda não conseguiram acontecer. Então isso é preocupante, porque o Cruzeiro jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, e esse é o grande objetivo da temporada, tá? Não sei se o Edu concorda, se você concorda, mas se o Cruzeiro cair na semifinal pro América, não é um desastre. O América hoje é favorito contra o Cruzeiro. O clássico equilibra muita coisa, tudo pode acontecer. Mas o América, se a gente for pegar todos os fatores que ditam o favoritismo, ele é do América na semifinal do Mineiro. E não é um desastre pro Cruzeiro se ele for eliminado da semifinal do Campeonato Mineiro. Vai ser um desastre se ele brigar contra o rebaixamento na Série A. Aí vai ser um desastre, porque ele vai ter conseguido o acesso e não vai conseguir fixar. Mas o que me preocupa, Romano, é que a qualidade foi do meio para frente, tá? E o Cruzeiro, em vários momentos da Série A, vai precisar ter uma defesa muito forte para suportar adversários de um nível técnico superior. E essa qualidade que foi do meio para frente, repito, quase não vem sendo utilizada. Quase não vem sendo utilizada. Hoje o Wesley é reserva, o Nicão teve a questão da lesão, mas era reserva, o Ramiro é reserva, o Matheus Vital entrou, acho que agora contra o Democrata, mas na maior parte do tempo estava lesionado, mas entendeu? Então, é isso que me preocupa. O que preocupa é que, o Cruzeiro tem bons volantes? Tem. O Neto Moura é bom volante, o Alisson é bom volante, o Ramiro é bom volante, Tem o Ian Lucas, o menino da base. Surpreendendo. Então, vão tentar, o treinador tentar arrumar uma maneira de aglomerar o máximo possível de qualidade no time dele para tentar explorar esses jogadores que têm sim um nível técnico melhor do que os outros. Podem até não acontecer, tá? Não é o chamado feijão sem bicho. Mas você dizer que Ramiro, Wesley, Nicão não tem qualidade maior, tá, do que a maioria dos jogadores que vem jogando no Cruzeiro, e isso para mim que é não entender de futebol. Agora, o Cruzeiro aposta e aposta alto no Paulo Pesolano, e com razão, por causa de 2022. Eu só acho que precisa haver uma correção de rota, porque eu vejo no futebol a qualidade como ponto principal. A partir da qualidade, aí você consegue achar alguma coisa, entendeu? Então o Cruzeiro, falta qualidade na defesa e do meio para frente, na minha opinião, tem mais do que eu esperava, mas não vem sendo utilizado.